essa aqui primeiro, ó. Olha. Eu particularmente gosto muito dessa música, quando penso em Jesus. Quando eu penso em Jesus. Olha lá, a Cris já entrou. Né? Quem? Cristina. Aqui no Instagram, aqui, ó. Uhum. Instagram, Facebook. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente por me enchendo, me levando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, e meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Papaira, 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 ira, papaira, 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 ira. A Cris ali mandou um abraço pro senhor, ó. A Cris, filha da dona Elza. Oh, que bom, muito obrigado. Vai para você também. Meu irmão. Vai, GG. Tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpela. Ouve o teu fome eterno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado.
ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti me esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina na voz de Deus, na luz e redenção. Tocar mais uma pra prece agora? É. Que é isso, essa música é demais. Um sentimento Me ronda, não não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Muito bem, né? Vou pegar um livro aqui, pegar um livrinho mais curtinho, pegar o Minuto de Sabedoria, né? Aqui ao alcance. Vou abrir aqui aleatoriamente, né? Um livrinho bem pequenininho, mas de profunda, né, sabedoria, né? A história desse livro, rapaz, é sensacional, viu? Pode ter certeza. Vou querer conhecer. Vamos lá, eu tenho matéria dele. Excelente, vamos lá, né? Minha cadeira tá rugindo aqui. Você sabe que esse livro não é espírita? Não, esse livro é católico. O cara que fez esse livro, o Pastorino, ele era católico. Muito bem, mas vamos lá. Vamos lá, né? Não perca sua calma. Não se deixe dominar pela cólera. Que jamais o sol se deite sobre a sua raiva. Contenha-se o mais que puder. Um simples raio de cólera pode destruir longas e pacientes sementeiras de amor e carinho. Procure dominar-se. Quem sabe se a pessoa que te ofendeu não está doente? Não perca sua calma. Seu fígado é demais precioso para que você o estrague. Excelente. Senhor, te agradecemos por esse dia, por essa oportunidade de estarmos juntos. Que o Senhor possa nos abençoar em mais essa palestra, Senhor. Graças te damos e que assim seja. Graças a Deus. Deixa eu dar uma boa noite, pessoal, né? Vamos lá, Pessoal, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui aos estúdios Nosso Lar, né, GG? É verdade. Aqui nosso estúdio improvisado aqui, né? Como diz, é estúdio pandemia, né? Estúdio Pandemia 1. Gente, nós estamos hoje aqui para fazer a nossa palestra pública com o nosso irmão Geraldo Virgínio, tá? Para nós é uma honra imensa, viu, GG? Seja bem-vindo. Prazer é meu, viu? GG é uma maneira carinhosa, né? Até agradecer pelo convite, tá? Porque não é qualquer um que ser convidado, né? Só eu que sou qualquer um, né? Ah, para com isso, GG. São muitos os convidados,
Quase ninguém tem tempo. Ô, Padre Zezinho. Então vamos lá, né? Hoje o que o senhor trouxe para nós aí? Gente, hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 27, Pedis e obtereis, especialmente sobre preces inteligíveis. Bom, para falar, muita gente, quando fala preces inteligíveis, fica, o que quer dizer isso, né? Tem que ser uma prece inteligente, cheia de palavras, né? E não é nada disso. O que a espiritualidade nos orienta é que a prece inteligível é compreensível, que a gente compreenda o que quer, o que a pessoa está pedindo na prece, o que ele está louvando, né? Não é uma prece, por exemplo, falada em outros idiomas que você não entende patavina nenhuma, tá? Porque tem a prece escrita, né? Uhum. A qual você vai ler. O Evangelho mesmo tem algumas, né? Tem algumas coisas. O próprio Jesus, no capítulo 6, versículo 2 a 10, fala do Pai Nosso, tá, gente? Que é uma prece que nós não falamos mecanicamente e não entendemos muita coisa. Eu, particularmente, já estudei sobre esse assunto e a gente tem analisado cada palavra daquela prece e é magnífica. Gente, eu particularmente tenho uma pergunta, gente. Pergunta? Assim, já começando já com, como diz, com o pé na porta, né? Não precisa responder agora, não sei se faz parte aí da programação. Deixa eu chegar mais perto aqui, né? Não, tá bom. Facilitar. Aí aqui. Mas assim, e se eu não sei orar? Se eu não sei fazer prece? Né? O que eu faço, né? Vamos lá. Já fica assim aí, já. Tá bom. Gente, São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, 11 a 17, ele nos dá uma orientação sobre preces inteligíveis. Olha bem, se não entendo o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele que falo. E quem me fala seria bárbaro para mim. Eu não tenho que entender o que é que eu estou falando, o que os outros estão falando, tá? Se oram em uma língua que não entendo, meu coração ora, minha inteligência, porém, não colhe frutos absolutamente nenhum. Se louvares a Deus unicamente pelo coração, como poderá uma pessoa que só entende sua própria língua responder amém no fim de vossa oração de graça? Isso não compreender o que dizes? Não que a vossa ação seja boa, mas os outros não se identificam com ela, não edificam com ela. Nós precisamos, por exemplo, é muito comum a gente ver no campo de futebol aquelas pessoas dando mão e falam: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Mecanicamente não sabe nem o que está falando, tá? Mas é melhor que eles pelo menos orem, tá? É melhor que eles orem, mesmo que eles não saibam, um dia eles vão saber, tá? Para começar a prece inteligível, os Espíritos dizem o seguinte: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Tá? Responda a sua pergunta? Opa, com certeza. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e de maneira que mais o toque. Então quer dizer que tem o mesmo valor, independente se a pessoa falou bonito, se falou pouco. Não precisa, o que manda é o coração e o pensamento, tá? Porque muitas pessoas têm a palavra bonita, mas não tem do coração, tá? Precisa ter. Agora, se você tiver as duas coisas, é interessante, tá bom? Aí casa. O bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Está respondido também o seu comentário? Tá? Isso está no capítulo 28, item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pois bem, uma prece aqui. Olha bem o que diz aqui. Em nome de Deus Todo-Poderoso, afasta de mim os maus espíritos, servindo de bons, de antimoral contra eles. Espírito malfazejos, que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos velhacos e mentirosos, que os enganais, espíritos zombeteiros, que vos divertis com credulidade deles, eu vos repito com toda a força da minha alma
e fecho os olhos às vossas sugestões, mas imploro para vós a misericórdia de Deus. Não é porque o outro me trata mal, é que eu tenho que maltratar ele, eu tenho que orar por eles, tá? É um ato de amor você orar por aqueles que te causam alguma coisa contrários aos entendimentos cristãos, tá? Bons espíritos, que vos dignais assistir-me, dai-me a força de resistir à influência dos espíritos maus e a luz de que necessito para não ser vítima de suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, isentai meu coração do ciúme, do ódio, da maledicência, da malevolência e todo sentimento contrário à caridade, que são outras tantas portas abertas ao espírito do mal. Então nós temos que deixar nos influenciar por coisas boas, por espírito. Olha, tem um ditado popular que fala semelhantes atrás de semelhantes. Se nós temos o hábito de falar coisas, de gritar, de xingar, quem que são as nossas companhias? Justamente espírito que tem as mesmas tendências, sintoniza conosco. Mas se eu tenho um coração bom e peço para aqueles que nos causam algum desamor, ele fatalmente vai agradecer um dia. Porque não se rompe um círculo vicioso com ódio. Se rompe com amor. É nisso que eu já ia perguntar. Por exemplo, eu tenho alguém que é conhecido, né? Aí ele torce para um time diferente que o meu. É um exemplo, né? Sim. Aí o time dele ganhou, fiquei bravo, falei o que não devia para ele. Bem provável que eu estou influenciado por esses coleguinhas, né? Aí a gente criou ali uma desavença. Através da oração, eu consigo diminuir esse problema ali? Com certeza, Paulo. Se você tiver no seu pensamento, no seu coração, atos de amor, você vai criar uma redoma que nenhum mal vai ter, certo? Agregar a você, tá? Mas se você tiver no mesmo nível que ele, todo mal vai te chegar junto, tá? Você pode ter certeza disso. Isso é lógico, né? Tá? Como nós estamos falando de preces inteligíveis, e está lá no Evangelho, dentro desse capítulo, para pedir corrigida de um defeito, né? Nós costumamos pedir corrigida de um defeito, mas nós continuamos fazendo as mesmas coisas erradas. Será que nós vamos conseguir mudar? Porque nós queremos que os outros mudem, mas nós não queremos mudar, né? Nós temos que olhar para nós, fazer uma reforma íntima. E quando chegar à espiritualidade, não só pedir, mas exemplificar isso, gente. Olha bem o que diz aqui, está no capítulo 25, item 10, os nossos maus instintos resultam das nossas imperfeições espiritual e não da nossa organização física. Não é o corpo físico que é mau, é o espírito, tá? A não ser assim, o homem se acharia isento de toda espécie de responsabilidade. Se fosse da matéria, a minha matéria que não presta. Não, mas não é. A imperfeição é do espírito. De nós depende nossas melhorias, pois todo aquele que se acha no gozo das suas faculdades tem como relação a todas essas coisas a liberdade de fazer ou não fazer. Para praticar o bem, de nada mais precisa senão o ato de querer. É preciso querer mudar. É preciso querer fazer o bem, tá? Vou contar uma história para vocês aqui, publicamente, uma coisa pessoal. Eu saí de casa ontem, por volta de meio-dia, indignado, acabrunhado, e subindo a Joinville e pensando assim, e eu perguntando a Jesus, em pensamento, tá? Uma oração em pensamento: Senhor, seria lógico, seria aceitável eu deixar minha família, sabendo que
Tudo que eu falo, tudo que eu faço, exemplifico, não toca o coração nenhum deles. É aquela situação, entra no ouvido, sai no outro, tá? Nesse ponto, ia passando um senhor evangélico, eu até tenho ela aqui, tá? Evangélico que retirou uma mensagem e me passou. Sabe o que ele falou para mim? Ele disse assim: Jesus é teu advogado e defenderá você na Suprema Corte do Universo. Está aqui, pô. Da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, tá? Foi ontem que me entregou isso aqui, eu guardei. Ele respondia nessa mensagem tudo aquilo que eu precisava ouvir, tá? Tudo aquilo que eu precisava ouvir, eu vi naquela... Rapaz, ele me tocou, eu chamei ele, vem cá, senhor. Essa mensagem é o que eu estava precisando. O senhor leu meu pensamento? Tá? Interessante, porém. A resposta vem no ato. Quando você tem uma prece inteligente, não precisa ser grande, com palavreados bonitos, não. É do seu coração. A resposta vem no ato. Então, para pedir uma corrigência dos defeitos, fala com o coração, mas haja. Pratique o amor, a caridade. É muito difícil, porque devido às tendências que nós temos, né? Nós temos, mudanças não é fácil. Mas são exercícios que nós temos que fazer diariamente. É preciso muita coisa para falar com Deus. Meu Senhor, ajude-me, eu sou tão pequenininho, eu não consigo, eu preciso de vós. Tá? Você vai receber ajuda no ato, sempre vai estar espíritos consoladores a teu lado para te ajudar. Mas é preciso a gente levantar o pé. E para pedir força de resistir à tentação. Tentação existe todo o tempo. E nós somos tentados todas as horas. Quer ver uma coisa? Terça-feira da semana passada, no mês passado, eu vinha falar sobre... eu até esqueci o tema. Eu vim aqui fazer um live no mês passado e uma pessoa, um rapaz, passou perto de mim na Avenida Brasil, eu saindo da escola, me deu um tapa nas costas. Pá! E eu estava com guarda-chuva, né? Porque quando eu vim de casa para a escola, eu estava com guarda-chuva. Eu tive vontade, sabe o quê? De chuçar aquele cara com aquele guarda-chuva. Mas uma voz muito maior me disse: olha o que você está fazendo. Olha o que você vai fazer. E eu vinha falar aqui sobre obreiros do Senhor, na terça-feira do mês passado, né? Na terceira terça-feira eu vinha falar sobre esse assunto. Rapaz, eu agradeci a Deus pelo auxílio que eu tive naquele momento. Porque em outros tempos, esse cara estava no buraco. Ainda mais eu com guarda-chuva na mão. Bom ter agora. Ia virar uma arma, né? Em Geraldinho, eu fiquei com uma questão aqui, que é o seguinte. Então, precisa da ação, né? E a ação precisa estar aliada com sentimento, vontade. A vontade e a prece constante ali, né? Seria isso a fórmula, né? O caminho, né? Mas não resta dúvida. A fórmula é você ter vontade de querer mudar, a prece principalmente pedindo para ajuda no plano espiritual, até porque nós temos tendências de vidas passadas que ainda é inerente a nós, ainda é resistente em nós, que nós precisamos deixar de lado. Gente, para pedir força à tentação, resistir a uma tentação, reconhece que um pensamento é mau quando se afasta da caridade. Tá? Caridade é sinônimo de amor, tá? Que constitui a base da verdadeira moral, quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou egoísmo. Esse é o pensamento mau. Quando a sua realidade pode causar qualquer prejuízo ao outro,
quando enfim nos induz a fazer aos outros o que não quereríamos que nos fizessem. É muito fácil você chegar a uma conclusão. Se faz mal para o outro, faz mal para mim. Por que eu vou fazer? Qual que é a finalidade de eu fazer o mal para o outro? Mesmo que aquele outro talvez seja um inimigo de vidas passadas. Porque às vezes nós cruzamos na rua com inimigos de vidas passadas. Foi que eu acredito que aquele que me deu tapa nas costas era um inimigo de vidas passadas. Tá? Porque eu devo ter feito algo. Porque não existe nada que acontece com a gente que não seja por acaso. É uma prova que eu passei, para ver até onde eu chegaria na minha mudança, na minha reforma íntima. Nós já precisamos. E nós temos chegado a esse ponto, gente. Todos os dias, Paulinho, todos os dias, nós somos testados. No ônibus, rapaz, no ônibus você vê cada coisa que vou te contar para você. Eu que ando a pé, eu vendi meu carro, não quis comprar mais carro. Tanto é que eu tenho um preparo físico melhor, né? Se eu tivesse de carro, meu filho, tava gordo, tá? Muito bem. A prece para evitar a tentação. Deus Todo-Poderoso, não me deixe sucumbir à tentação que me impede a falir. Espírito benfazejo que me protegeis, afastai de mim esse mau pensamento e dai-me a força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, merecerei expiar a minha falta nesta vida e na outra, porque tenho a liberdade de escolher. A liberdade de escolher se eu quero um caminho bom ou se eu quero um caminho mau. Olha, masoquismo é todo aquele que sabe que vai sofrer e faz. Olha, se você sabe que vai sofrer e faz, você gosta de sofrer. Por que fazer? Por que sofrer? Gente, não existe coisa melhor do que você praticar o amor do Cristo. Porque a máxima do Cristo, qual que é a máxima do Cristo, Paulinho? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. São 3 leis divididas em 2 só, em 2. Tá? É difícil, gente, amar, principalmente aquele que nos causa alguma dificuldade. Não é fácil. Porém, entretanto, não é impossível, né? Exatamente. Não é impossível. Nós podemos amar as pessoas que nos causam, né? Eu vou contar uma outra história para você. Eu tinha dentro da repartição, uma pessoa que se dizia meu inimigo ferrenho, aquele que me detestava. Eu não sabia por quê, e eu continuava não sabendo por quê. E certa vez na campanha Alta de Souza, eu bati a porta, era ele. Na casa dele, eu falei, nós somos da campanha Fraternidade Alta de Souza, estamos aqui trazendo uma mensagem para você, uma mensagem de amor, e pedindo que você puder doar alguma coisa para a gente levar para as pessoas mais carentes. Você sabe que a partir daquele dia esse cara ficou meu amigo? E ele tinha o ódio de mim. Tinha uma ideia errada, talvez. Uma ideia errada, tá? Achando que eu era o capeta, né? E eu, dentro da repartição na qual nós trabalhávamos juntos, eu sempre procurei ajudar todo mundo. Eu nunca fui um cara egoísta, pensava só em mim. E ele, a partir daquele dia, daquela campanha Fraternidade Alta de Souza, ele ficou meu amigo. E é meu amigo até hoje. Já teve peripécia na família dele, tá? Mas ele continua meu amigo. E ele é meu amigo mesmo. Foi inimigo de vidas passadas, né? O bem que a gente faz vira nosso advogado, né? Olha bem, Paulinho. Prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. O que diz? Os espíritos sofredores reclamam prece. Essas são proveitosas, porque verificamos que há quem neles pensam, menos abandonados sentem-se menos infelizes. Tá? Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta. Reanima-os
incute-os o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação e possivelmente desviarem do mau pensamento. Essa passagem está no livro Céu e Inferno, segunda parte, tá? Aí nós vamos continuar aqui, tá? Mesmo nesse aqui, tá? Olha bem, muitas pessoas, aí que vem uma contradição. Muitas pessoas não admitem a prece pelos mortos. Por quê? Segundo acredita, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada. É aquele caso, né? O cara que é salvo é aquele que só pratica o bem. O condenado é aquele que pratica o mal. Então ele está condenado para arder no fogo do inferno, né? As penas eternas resultam, pois, em ambos os casos, inúteis a peça. Mas quando que uma pena é eterna? Geraldinho, a Cristiana está comentando ali, ó. Ela falou que é porque a gente é teimoso. É. E é como o ditado: acabamos julgando o livro pela capa. Pela capa, exatamente. Que foi o caso do seu amigo, né? Meu amigo, Jogou pela capa e falou: não, Geraldinho é ruim. Ele aqui viu o Geraldinho fazendo a campanha e modificou, né? Pois é, mas ele era cego, porque dentro da repartição eu era uma das pessoas que mais ajudava as pessoas lá, né? Mas ele... É que às vezes o ambiente, né, fala assim, tá com algum interesse, né? Olha bem o que diz aqui, tá? Sem discutir o valor dessa crença de ser salvo ou condenado, admitamos por instante a realidade das penas eternas e irreversíveis, que as nossas preces sejam impotentes para lhes pôr termo, quer dizer, ter um fim, né? E não é verdade, as nossas preces, não tem uma prece que não será ouvida no plano espiritual. Mas tudo tem seu tempo. Por exemplo, se uma pessoa se comprar no mal, é porque não viu a luz. Está lá em Paulo, andando na epístola de Paulo aos Coríntios. Aquele que se compraz no mal é porque não viu a luz. E cabe nós, que conhecemos a doutrina espírita, que é a terceira revelação, mostrar essa luz para esses irmãos que se encontram nas trevas, tá? Porque a doutrina espírita ela tem como base todo o evangelho de Jesus, tá? Jesus é nosso mestre, nosso guia. Ele fala só da essência do amor. Como que você não vai contagiar uma pessoa com amor? Vai contagiar uma pessoa pelo ódio? Tá? Não seria um ato caridoso você contagiar uma pessoa pelo ato? Olha, no Livro dos Espíritos, a pergunta 459, quando Kardec pergunta aos Espíritos se os Espíritos influenciam nossas vidas. Quando fala assim, Espírito, pode ser Espírito encarnado, né, como nós influenciando você, ou eu sendo influenciado por outro, né? Os Espíritos respondem, influencia muito mais que imaginamos, que de ordinário são eles que nos dirigem. Quer dizer, mas nós somos a matriz. Nós devemos saber que somos nós que direcionamos nosso destino, se queremos ser influenciados pelo bem ou pelo mal. Tá? Aí vem umas perguntas. A pergunta é a seguinte: se nessa hipótese que lá de cima, seria lógico e caridoso será cristão recusar a prece pelos reprobos? O que é reprobo? Reprobos são espíritos excluídos da sociedade, encarnado ou desencarnado. A gente estava falando, né? Reprovado, né? Reprovado, tá? É lógico, isso é caridoso? Não, gente. Mas eu quero ver só minha família. O que é sua família? Você está no meio a qual você veio com espíritos para reconciliar. Porque Jesus fala assim, reconcilie com o seu adversário enquanto andar caminho com ele. Está lá em Mateus 5,25. Mas quem são meus amigos? Quem são essas pessoas que eu convivo? Meu pai, minha mãe, meus irmãos? Aí foi que eu pensei na mensagem que eu ganhei do rapaz. Seria lógico eu abandonar minha família? Porque as pessoas não aceitam meus argumentos, os meus atos, as minhas atitudes, meus exemplos? Não, gente. Quem permanece na escuridão
É porque não viu a luz, gente. Cabe a nós mostrar a luz para eles. E a luz se faz com a ajuda do plano espiritual. Me ajude, Senhor. Me ilumine. Quando Jesus fala assim, está lá em Mateus 5, 13 ou 14, parece. Brilha a tua luz, vós sois luzes. Que maneira vamos brilhar a nossa luz? Fazendo bem, gente, amando. E não é nossos irmãos que deixou o corpo físico excluído da sociedade, ou até no plano espiritual, que ninguém lembra-se dele. Nós vamos esquecê-lo. Pelo contrário, vamos orar para ele. Tá? Aí diz o seguinte, ó 2. Outra pergunta. Tais preces, por mais impotente que fosse para os liberar, não lhe seria uma demonstração de piedade capaz de abandonar-lhes o sofrimento, abrandar-lhes o sofrimento? Não resta dúvida. Quando você ora para as pessoas, aquela pessoa que está... Tanto é que tem o tratamento espiritual à distância, né? Que é, né? Tá? Inclusive a gente vai fazer o passo à distância daqui um vai, pouquinho. né? Tá entendendo? Então você vai ser um alívio para ele. Tá? Se ele for teu inimigo, e você fazendo prece por ele, ele vai lhe agradecer. Ele vai deixar de ser o inimigo seu e vai se tornar seu amigo. Tá? Porque ninguém torna-se amigo se esquecendo. Sendo o quê? Que não liga para ele. Liga para ele. Foi seu inimigo na terra, que deixou o corpo físico. Ore por ele. Aí vem a terceira. Na terra, quando o homem é condenado a galés perpétua, o que é galés perpétua? Cumpre pena com trabalho forçado. Olha bem. Na terra, por que ele cumpre pena por trabalho forçado? Porque ele foi um santo? Não. Ele ainda tinha tendências violentas de vidas passadas e a justiça foi prendê-lo. Mas ele deixou o corpo físico e teve lá no plano espiritual, tendo as mesmas passagens que estavam sentindo as mesmas coisas quando ele estava aqui. Tá? Quando o mesmo não mais a mínima esperança de obter-se para ele perdão, será defeso uma pessoa caridosa e carregar os grilhões, quer dizer, as correntes, né? Para aliviá-lo o peso desses? Não resta dúvida, gente. Você demonstra o amor com atos, não com palavras só. Com atos. Ajude a carregar. Nós temos exemplo. Simão Sirineu. Você conhece a história, mano? Não, essa eu não conheço. Simão Sirineu, ele tinha 2 filhos, o Alexandre e Rufus. Tá? E eram 2 filhos preguiçosos. Estava ele ia sair para trabalhar, né, para plantar, para cuidar dos animais. E os 2 ficavam deitados lá, já adolescente, né? Ele falou, vamos trabalhar. Os 2 falaram, se o senhor está trabalhando para nós, por que eu vou trabalhar? E ele indignado com aquilo, tá? Eu lembrei desse assunto, tá? Indignado com isso, ele falou para a mulher dele, eu vou embora daqui, eu vou largar, não aguento meus filhos. Foi quando, naquela noite, ao dormir, né, ele veio um espírito e falou para ele assim, vai amanhã a Jerusalém. Era sexta-feira quando Jesus foi crucificado, né? E ele foi empurrado para cá, empurrado para lá, e chegou perto de Jesus, quando o guarda lá pegou ele para carregar, porque Jesus estava bem debilitado, né? Podia carregar, porque Jesus podia carregar a cruz, tá? Mas ele foi lá e colocaram a cruz nas costas dele, e Jesus falou para ele, você volta para sua casa e cuida daqueles 2 que estão lá, porque aqueles 2 precisam de você. Essa é a história, tá? Então, gente, não existe pena perpétua. Tudo pode mudar, mas nós podemos ajudar. Quando nós direcionamos uma prece a alguém,
quando nós direcionamos um pensamento bom a alguém. Porque tem aquela também da lei do retorno, né? Tudo que desejares a seu irmão, a você mesmo. Ah, mas minha vida é um desastre. O que você tem feito para ajudar as pessoas? O que tem feito? Gente, levanta o pé, ajuda, dá a mão a quem está caído. Se não tem condição de dar a mão fisicamente, com palavras, Senhor Jesus, auxilia aquela criatura que se encontra caída. Mostre a tua luz, Senhor. Assim nós podemos ajudar. Vamos continuando aqui, tá? A quarta pergunta. Sendo alguém atacado de um mal incurável, dever-se-á por não haver para ele, o doente, esperança nenhuma de cura, abandoná-lo sem proporcionar qualquer alívio? E aí, gente? E aí, Paulinho? E aí? E aí? É cristão você abandonar uma pessoa que não tem... Eu conto amanhã uma outra história. Lá no Vantuil, foi internado um senhor chamado Seu Genésio. Você não estava nesse tempo não, né? Genésio não. O Seu Genésio, ele tinha um câncer exposto na garganta. E aqui comia tudo. Estava comendo, ele já estava... E tinha uma senhora que era evangélica, Dona Ivani, que ia lá todos os dias, de manhã, meio-dia, de tarde, cuidar dele. Pois bem, Seu Genésio chegou lá no Vantuil, lá no lar, para passar 10 dias. Ele ficou 6 meses, tá? 6 meses. Nesse período, uma outra pessoa deu uma TV para ele e a TV entrou em curto, tá? E eu fui tentar arrumar lá, a TV queimou. Eu fui lá na minha casa, peguei uma televisão, eu tinha 3 televisões, e levei para ele. Ele queria aquela televisão, porque aquela televisão foi ganhada em uma pessoa, tá? E ele ficou de mal comigo. Teve que separar ele do lar, fizeram uma casinha ao lado ali, porque o problema dele fedia muito, tá? Fedia muito. Sim, eu estou acompanhando aqui pela... Tá. As repostagens aqui do pessoal aqui. Tá. O Seu Genésio ficou de mal comigo, tá? Ele queria ir, Dona Ivani falava, Seu Genésio, vê o que o senhor está fazendo. Ele trouxe uma televisão boa para o senhor aí, tá, né? Ele falava, não. Né? Só que, uma quarta-feira, num domingo, quando eu estava de plantão lá, no lar, por volta de 4 horas, Dona Ivani subiu. Falou, Seu Genésio quer falar com você. Eu desci para falar com ele, ele segurava na mão. Não conseguia falar por conta da questão... Não, ele não falava, porque já não tinha nem boca, né? Tava ele... Nossa. Rapaz, você sabe que naquele dia, naquela noite, eu falei, Seu Genésio, eu nunca deixei de ser seu amigo, tá? Fica tranquilo, não se preocupa, tá? O que passou, passou, tá? E conversando com ele, tá? Naquela noite ele desencarnou. Não foi de manhã cedo, né? Eu já estava em casa quando eu recebi o aviso que ele tinha, eu voltei de novo, tá? Para participar do sepultamento dele. Foi bem. Olha bem, porque é o amor em ação, gente. Cura qualquer ferida. Se você foi atacado, por que eu vou desprezar? Ainda mais se esse... Tem gente que despreza. Tem gente que... Ainda mais se essa pessoa que está sofrendo de um mal incurável é da sua própria casa, é do seu próprio lar. Tá? Muito menos ainda. E quantos deixam seus velhinhos, né? No abrigo dos velhos, não cuida dele. Certo. Né? O comentário da Cris é o mesmo, achei que tivesse modificado ali, não é não. Muito bem. Vamos lá. Quinta pergunta tem 1, 2, 3, 4. Tá? Olha bem. Lembrai-vos de que, entre repobros, os excluídos da sociedade, pode achar uma pessoa que foi muito cara para você. Um amigo, talvez um pai, uma mãe, um filho. E dizer, se não havendo, segundo eles,
não havendo, segundo eles, segundo Cleides, possibilidade de ser perdoado, esse então lhe recusaria um copo d'água para mitigar a sede, para aliviar sua sede? Um bárbaro que lhe segue lhe segue as chagas, não faria por ele o que farias por um galé? Não lhe darias uma prova de amor, uma consolação? Aí que está, gente. Aí que está a prática do amor, gente. Não é você excluir a pessoa que está passando dificuldade da sua vida. Principalmente da casa. Né? O velho está insuportável, a mãe está insuportável, né? Está em estado de Alzheimer, né? Xinga, tá? Você não tem paciência com ela. Não tem paciência, gente. Porque quando você é criança, ela cuidou de você. Agora, porque ela tá com Alzheimer, você não vai cuidar dela. Virou uma criança. Tá, virou uma criança, gente. Tá? E é muito comum nós vermos pessoas que excluem, constrói um quarto lá no fundo, né? Você vai morar lá. Aqui dentro, nem entra na cozinha. E olha lá se leva comidinha para ela. Olha bem, uma crença que petrifica o coração é incomparável com a crença em Deus, que não põe na primeira categoria os deveres, o amor ao próximo. Qual que é essa crença petrificada? Aquele que falou, se você ficou doente, você está com capeta. Se você tem uma doença incurável, quer nem saber. Se você morreu e praticou mal, né? Agora você quer ver uma pessoa gostar do outro? Quando ele deixa a herança. Ele paga para todo mundo, né? É um santo. A pessoa pensa só em dinheiro. É uma pessoa do coração, gente. É um culpado também da pessoa que acumulou tanto dinheiro e não deu amor, né? É difícil, tá? A não eternidade das penas não implica negação. Olha bem. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária. Se tem uma temporária aqui, no plano espiritual também tem. Dado não ser possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem e o mal. Tá? Ora, negar nesse caso a eficiência da prece, fora negar a eficiência da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos, fora negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos querem bem. Orar, gente. Orar. Fazer prece. Mesmo que você tenha qualquer divergência com o outro. Não vamos romper esse laço de antipatia com as pessoas orando por ele. Não temos dúvida. Não temos dúvida. O amor é antídoto para todos os males. Eu vinha questionando ontem, meio-dia, um pensamento, né? Se eu deixo, eu deixava minha casa. E cheguei e recebi a resposta num ato. Até porque, sabe por quê, Paulo, que a resposta veio? Porque acredito que aquilo que eu estou sentindo é só sinceridade. Tá? A gente não consiga mudar as pessoas. Ninguém muda ninguém, sabe? Mesmo com o seu exemplo. Mesmo com o seu exemplo. Mesmo com o seu exemplo. Ele pode estar olhando para você, o seu exemplo. Mas tem que partir da pessoa, na verdade, né? Tem que partir dele. Certo. Deus ajuda, mas nós precisamos levantar o pé. Você quer alguma pergunta? Não, tô seguindo. Tá bom. Pois bem, a imortalidade, há mudanças nos decretos. Tem gente que fala assim, você nasceu para sofrer. Você já viu falar que galho torto, morre torto, árvore Nossa, que tem galho... nunca se endireita, né? Nunca se endireita. Isso não é realidade, gente. Você vai podar uma árvore, ela vai crescendo, os galhos bem colocadinhos, né? Eu via descendo ali, eu vi umas árvores bem podadinhas, né?
bonitinha, né? O ser humano também é assim, gente. Nós temos galhos tortos, vamos podando ele, fazendo uma reforma íntima, tá? Olha bem o que diz aqui, tá? Sobre imutabilidade, quer dizer, mudanças nos decretos divinos. Deus diz esses, não pode mudar as suas decisões à medida das criaturas, a não ser assim, careceria de estabilidade no mundo. Deus muda, tá? O decreto divino ele muda, desde que você seja merecedor, tá? O homem, pois, nada tem de pedir a Deus, só de... Isso é aquela questão daquela questão você não pode orar para o cara que está morto, morreu, acabou, né? Se ele for bom, ele vai para o céu, se ele for mau, ele vai para o inferno, tá? Isso é a teoria, tá? O homem, pois, nada tem de pedir a Deus, só lhe cabe submeter a adorá-lo, tá? Mas Deus não quer que nós adoremos, só ficamos adorando. Deus quer que nós mudemos, porque nós somos essência divina, tá? Há nesse modo de raciocinar uma aplicação falsa do princípio da imutabilidade da lei divina, ou melhor, a ignorância da lei, no que concerne a penalidade futura. Rapaz, céu e inferno, onde está o céu e onde está o inferno? Em nós, né? Nem você, está em mim, está em cada um. Eu crio o céu para mim, eu crio o inferno para mim. Depende com o que eu penso, o que eu pratico, quais são meus atos. Eu estou no céu, eu estou no inferno. E aí eu pergunto, onde que você quer estar? No céu ou no inferno? Se você quer estar no céu, faça o bem. Se você quer estar no inferno, faça o mal. Porque o inferno não é um espaço físico. O céu não é um espaço físico. O céu é você. Está dentro de você. Tá? Então, gente. Terminou? Olhando, não, tá, sim. Eu estava olhando aqui, tá uma vibração ali. Hã? A gente tem mais 2 minutos para 2 minutos? Vai encerrar. Vamos ver. Então tem uma aqui, tá? É inútil o desejo de melhorar-se? Aí! É inútil todo o desejo de melhorar? É inútil, meu amigo? Não. Ixi, muito pelo Jamais, contrário, né? né? Todo proveitoso, tudo aquilo que a gente puder fazer, né? Nada é inútil desde que você lute por você mesmo, para você melhorar. Porque se você quer um mundo melhor, a mudança tem que começar em você. Não é esperar que o mundo melhore. Você pode estar inserido num mundo tão perverso, mas você é a luz que vai iluminar muitos caminhos. E aí, gente, a prece. Eu quero falar do Pai Nosso, para terminar, tá? Opa, excelente. O Pai Nosso fala assim, Pai Nosso que estás nos céus. Onde que é o céu? Que está em nós. O Pai Nosso está em nós. Aí ele fala, santificado seja o teu nome. Fala assim, venha a nós o teu reino de amor. Venha a nós. Para vir a nós. Mas nós temos que ir em direção a Ele. Né? Ele diz assim, dai-nos o pão nosso de cada dia. Ele fala assim, vamos encher como fala na cozinha? Meu jarro? De pão lá para ser semana inteira. Não, Vasilha, gente, a cada dia é um dia. Ele fala assim, perdoa as nossas ofensas. Mas nós deixamos uma condição. Assim como nós perdoamos nossos ofensores. Ah, eu quero que Deus me perdoe, mas eu não perdoo fulano. Que perdão que você quer, se você não consegue perdoar? É a lei da causa e efeito. Se você perdoa, você será perdoado. Tá bom? Muito bem. Só para terminar. Não nos deixe cairmos em tentação. Ele não vai nos deixar cair em tentação. Livra de todo mal possível.
Mas nós temos que fazer a nossa parte. Ele vai barrar você, para não deixar você cair. Mas você vai decidir se você quer ou não quer. Tem a coisa da porta larga e a porta estreita, né? Você entra numa porta larga, que é as paixões do mundo, você entra o quê? Caminho que leva A Deus. Tá? Eu quero que Jesus abençoe a todos, tá? E para mim foi eu não tenho comparativo para dizer essa alegria que estamos aqui falando no Evangelho de Jesus para vocês todos, e para nós também, tá? E botar em prática o amor. Muito bem, GG. Vamos fazer então agora aqui nosso passe, né? Nosso passe à distância aí. Quem tiver em casa, por gentileza, desligar qualquer aparelho, né? Que creio que ninguém estava, né? Mas de repente se tiver ainda algum aparelho eletrônico aí ligado, TV, rádio, coisa assim, né? Pra gente poder se concentrar pro passe, né? Quiser também levar uma garrafinha de água, um jarro, não sei, a gente tem até o nosso aqui, que a gente já aproveita já para fluidificar, né? Pode colocar também para a gente poder fazer a fluidificação, né? Enquanto tem passe. Então vamos lá, né? Ali tá agradecendo ali, deixa eu ver. Crivellaro, tá meio distante para ler, mas recebemos a sua gratidão, nós que agradecemos. Tá falando gratidão, só que não deu para ler o nome ali pela distância que a gente está aqui. Muito bem. Então vamos lá, né? Vamos nesse instante fechar os olhos, mentalizar a figura meiga de Jesus e através da luz que vem de Jesus, derrama sobre nós uma cachoeira de bênçãos, de águas cristalinas, que vai retirando de nós todas as energias deletérias que ficaram acumuladas em nós durante todo esse tempo. E essa água vai nos lavando, retirando, escorrendo pelas nossas pernas tudo isso que nos mantinha pesados e distantes do bem. Agora já limpos, imaginamos que ainda vem de Jesus como um lindo sol, uma forte luz a nos recompor, a nos fortalecer e a nos deixar totalmente aptos para continuarmos firmes na jornada. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e nos proteja sempre, Senhor. Graças te damos e que assim seja. Graças a Deus. Né? Vamos fazer a nossa prece, né? Para a gente poder encerrar. Então, ainda embalados nessa energia, nessa sintonia, vamos pedir a Jesus que esteja conosco sempre. Senhor, te agradecemos por esse dia e por essas belas lições, Senhor. Que possamos colocá-las em prática em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e nos dê sabedoria. Graças te damos e que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, agradecemos, viu, a presença de vocês aqui, pessoal que está aqui no Instagram, pessoal que está aqui no Facebook, tá bem? Amanhã, lembrando, amanhã, quarta-feira, às 19 horas, teremos o nosso culto do Evangelho no Lar. Amanhã é o Ruiter e o Dominguinho, tá bem? Estão todos convidados e até amanhã. Fiquem com Deus e uma boa noite. Boa noite a todos. Até mais, GG. Obrigado, viu? Obrigado. Falou. Deixa eu desligar aqui. Tchau, gente.